Eu sou o Fábio Santos, CEO da LP Digital Hive. Bom, mais ou menos há uns 10 meses atrás, eu tinha acabado de sair como CTO de uma empresa chamada Liquid Digital Assets, porque realmente eu entendia que já tinha chego à minha missão junto com a Liquid, e eu tinha uma missão de realmente construir um legado, uma empresa. Já venho de 2 fundações e 2 exits com sucesso, e aí entendi que chegou a hora de criar alguma coisa realmente que eu acreditava que era realmente a minha cara. Eu vinha já estudando há muito tempo inteligência artificial, estava terminando o meu curso no MIT de Machine Learning e Deep Learning, e eu entendi então que isso era o que eu queria fazer. Eu queria mexer com transformação, e a EA veio como ferramenta para ajudar a transformar vidas, empresas, caos, uma série de coisas. E comecei a entrar em contato com amigos, falar com um aqui, outro ali, e foi nessas de entrar em contato, mensagem para o WhatsApp e conversas que eu encontrei a Marcele. Marcele era uma grande amiga, trabalhou comigo já numa outra empresa que eu fundei e depois vendi. E a Marcele começou a me dar um monte de ideias. Ela é uma pessoa super inovadora e me deu uma lista de ideias. E uma delas, ela me mandou, a gente estava conversando no WhatsApp, mandou um print, e numa delas eu falei, opa, peraí, isso me interessa. E aí a gente começou a conversar, eu falei para ela, olha, vamos montar uma empresa juntos? Ela falou, vamos. E aí ela falou, só que eu tenho que trazer uma outra pessoa junto, porque vai fazer todo o match com a gente, uma pessoa super do bem. E aí ela convidou a Ana, que é a minha outra sócia agora, e a gente então começou os 3, eu, como tecnologia, desenvolvendo, codificando, como louco. A Ana, ainda presa a um outro projeto, mas já trabalhando na estrutura do produto, da parte de vendas, como é que a gente ia vender toda aquela coisa. E a Marcele no produto, desenhando dia e noite o produto. E aí, nesse momento, a gente criou a Launchpad Influencers, que foi a primeira empresa que a gente construiu. Então, a nossa plataforma era uma plataforma all-in-one, que trazia e ajudava os influenciadores, porque eles tinham um problema de ter várias plataformas que eles tinham que acabar comprando e gastava uma baita grana, tinha que montar um time gigante, porque era muita coisa manual, era muita coisa tudo espalhada, e a gente então queria criar essa plataforma única para os influenciadores. Então a gente trabalhou durante 4 meses, e em janeiro a gente lançou o nosso primeiro MVP. Bom, o mercado infelizmente não respondeu muito bem. Quando você é empreendedor, isso faz parte, então você tem que aprender a lidar com essas coisas. Então a gente tentou ainda mudar um pouco o produto e tentar encaixar ele de uma forma diferente, mas realmente o mercado não respondeu. A gente começou a entrar num momento já de final de investimento, o dinheiro estava acabando, basicamente, a gente não tinha muito dinheiro para bancar a empresa, e a gente decidiu então dar uma última cartada. Pegamos a última raspa de tacho de dinheiro que tinha no nosso banco e eu peguei um avião, eu estava em Tampa, peguei um avião e vim para o Brasil. E qual era a minha ideia? A minha ideia era colocar uma pastinha debaixo do braço, pegar o projeto e buscar investidor. Então saí batendo de porta em porta, não tive muito sucesso. Eu sempre digo que ali eu aprendi a receber não, porque eu recebi milhões de nãos. E eu estava, assim, eu não conseguia nem andar, eu estava bem triste, bem desolado. E foi aí que eu sentei e falei, bom, nada melhor nesse momento do que beber. Sentei num bar, abri meu iPad e pedi uma cerveja. Lá, depois de beber algumas cervejas, eu achei melhor então assistir um filme, porque o voo seria às 4 da manhã, isso era 10h30, 11 horas. E foi quando eu comecei a assistir um filme chamado The Beekeeper, que é um filme com um cara que eu gosto muito, Jason Statham, e é um filme de ação. E ele era um apicultor, então Beekeeper em português é apicultor, ele era um apicultor que trabalhava numa fazenda produzindo mel, e a dona acabou morrendo na verdade ela acabou se matando por um problema de scammer, e ele começou então a vingar a morte dela. E nesse conceito, eles começaram a explicar um pouco como é que funcionava a colmeia, porque ele era o apicultor, né, o beekeeper da história toda, então eles tinham que matar o beekeeper para que as abelhinhas parassem de funcionar.
E quando eles começaram a explicar como é que isso funcionava, eu falei, é isso. A gente tem um agente, uma plataforma de agentes, que é exatamente o que essas abelhinhas estão fazendo. E é interessante porque no português, colmeia é colmeia. Colmeia é colmeia tanto a que a abelhinha faz, quanto que o ser humano faz. No inglês, não. Hive, a palavra hive, é a colmeia que a abelhinha faz na natureza. O beehive é a colmeia que o homem faz, aquela caixinha onde ele coloca os mel. E quando ele pega a abelhinha, que foi geneticamente modificada, e ele coloca dentro do beehive, aquela abelha começa a gerar outras abelhinhas. E é incrível porque eles têm um ecossistema tão organizado que cada abelhinha que é gerada, ela nasce praticamente com a sua função, que elas começam a fazer. Eu falei, putz, é isso. O plano era bom demais, era assim, quase genial, mas era um plano muito grande, muito audacioso para eu fazer sozinho. Foi aí que eu comecei a pensar quem que poderia ser a pessoa que tivesse assim essa conexão comigo, quem poderia ser a pessoa que conhecesse tanto de tecnologia como eu conheço e fosse uma pessoa que realmente fosse apaixonada por coisas e por desafios. Foi aí que, olhando para o celular, eu encontrei o André Gomes, primo é primo, e eu disse, esse é o cara. Ele já tinha trabalhado comigo na Leak, quando eu estava como CTO lá. Pego o telefone, ligo para o André, que mora no interior do Brasil, e ele também já se conectou, como eu imaginava. E a gente começou, então, empolgadamente os dois a trocar ideia, já criar arquitetura ali mesmo, pelo telefone, às 3, 4 da manhã. Eu volto para minha casa, na Flórida, e conecto com ele no outro dia, e foi aí que a gente surgiu com o nosso primeiro MVP. Quando a gente surgiu com o primeiro MVP, eu disse, André, você precisa ser meu sócio, você precisa ser o CTO da minha empresa. Liguei para as meninas, elas imediatamente toparam o André. O André estava trabalhando numa empresa nesse momento, ele pediu férias no dia seguinte e começamos então nossa jornada de desenvolvimento dessa nova estrutura que a gente estava criando. No dia seguinte, embora eu já tinha falado com o André e tinha conversado com as meninas sobre o André ser CTO da empresa, mas ainda não tinha falado com elas, elas não estavam sabendo o que estava acontecendo. No dia seguinte eu chamei as duas, chamei a Marcela e a Ana e expliquei toda essa loucura de beehive, de colmeia, abelhinhas. E assim, a Marcele, como sempre, né, a mente super mega criativa, já soltou, tô dentro, também começou a já falar um monte de coisa. A Ana, mais conservadora, pé no chão, já disse, cara, mas como é que eu vou vender essa coisa toda? Mas de imediato as duas já fizeram um clique, de imediato as duas já compraram a ideia, trouxemos o André, e foi que a gente fez a nossa primeira reunião de executivos da nova empresa, e estava todo mundo muito animado. E aí que a gente planejou tudo, e cada um saiu com a sua atividade, e agora a minha missão era conseguir dinheiro. E aí, nesse momento, eu fui falar com um investidor. Eu tinha um investidor que ele já tinha sido anjo nessa empreitada da Influencers. E quando eu cheguei para ele, expliquei o conceito do que a gente estava bolando, ele falou, cara, é isso. Agora vocês acertaram. E ele falou, eu não sei se vai dar certo, porque é muito audacioso, mas é agora. Então ele realmente colocou dinheiro na empresa, um bom dinheiro, e foi aí que a gente então começou a montar todo esse time, todas as coisas acontecerem. Voltei para a notícia boa para os três, e aí o André me vem com a primeira surpresa dessa nossa nova jornada. Ele falou, cara, não tem tecnologia, não existe para fazer o que a gente quer. A Anthropic tinha acabado de soltar os MCPs, então eles ainda estavam, a parte de MCP estava ainda sendo adotada pelo mercado, mas tinha muita coisa que a gente precisava que não tinha na época, não existia. E eu falei, André, cara, agora a gente vai fazer, porque eu tô com o investidor, as meninas estão super animadas, vamos dar um jeito. E aí ele me falou assim, Fábio, não dá, a gente só somos nós dois, somos desenvolvedores, só os dois. Eu falei, cara, vamos. Eu sou muito, muito grato a Deus e eu disse para ele, cara, acredita no Senhor e o resto Ele fará. E foi aí que a nossa jornada começou. O André começou a tentar estudar, eu também, e aí a gente começou a tentar criar essa plataforma
sem muita tecnologia ainda. Então, a partir desse momento, mesmo com os desafios que o André tinha trazido, de não tinha tecnologia, não tinha nada, a gente então definimos uma missão para a nossa empresa. Foi a primeira coisa que a empresa teve, antes de ter nome. Qual que era a nossa missão? Ser a maior empresa de SaaS AI do mundo, desbancando a Salesforce. Sonho é sonho, né? Então vale qualquer coisa, já que vamos sonhar grande. Bom, depois as meninas já estavam saindo procurando eventos para a gente poder participar, uma série de coisas. No próximo mês ia acontecer o maior evento da Google em Las Vegas, Google Next, e estava todo mundo muito apreensivo, porque a Google foi a grande precursora de basicamente as coisas que foram criadas para mudar esse mundo de AI. Então, estava todo mundo muito apreensivo. A Google não tinha ainda dado caras, ela tinha soltado o Gemini, mas nada mais do que isso. Então, pega o avião, Las Vegas, Next, 3 dias de evento, e no segundo dia teve o keynote de desenvolvedores. Então, eles foram mostrar o que a Google teria para desenvolvedores de software, plataforma. E era num estádio gigante, e quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, eu não estou acreditando, a gente está salvo. A Google estava lançando exatamente as ferramentas que a gente precisava. Ferramenta de memória, ferramenta de linguagem de programação para a gente, o ADK, lançando uma série de coisas ali que eu falei, puxa, é isso, estamos salvos pela segunda vez. E foi aí que a gente começou, então, essa aventura de moldar o mercado de desenvolvimento de softwares no Brasil para agentes de AI. Então a gente entendeu já que a marca Influencers, Launchpad Influencers, já não fazia mais sentido para a gente. Como eu disse, ela não estava sendo esquecida, ela estava sendo totalmente adormecida, mas como nome de empresa já não fazia mais sentido. E aí a gente então entendeu que a gente tinha que criar uma nova marca para a empresa, uma nova roupagem, uma nova meta, mudar realmente a cultura e toda a imagem da empresa. Então por isso que hoje eu estou aqui com muito orgulho dizendo que a gente está lançando a LP Digital Hive. E o que é a LP Digital Hive? É a grande dona de toda essa colmeia digital de agentes autônomos e autogenerativos que a gente está criando. E ela é a dona da BeehiveQ, que é a grande plataforma que vai manter todos os nossos sonhos em dia. O mundo está pronto para a LP Digital Hive. Está na hora do nosso filho nascer e ganhar o mundo. Com vocês, a colmeia viva.